Yahoo! Eu sou o Magnus e hoje eu tô aqui para falar justamente do trabalho que ninguém quer ter. Gente, eu vou falar para vocês que assim, né, durante todo o meu estudo, todo o meu aprendizado com os áudios subliminares, com o Rixa e muitas outras técnicas e muitos outros estudos que eu tenho feito, né, é justamente uma das coisas que eu também não queria ter, eu concordo, dá trabalho. É justamente por isso que eu não queria ter trabalho, que é o da gente estar lapidando o nosso ser, lapidando e educando o nosso ego. Então, só pra gente entender aqui o que é um ego, né? Muito se fala sobre o ego, que a gente tem que matar o ego, coitado do ego, né, gente? Tem que destruir o ego. Na verdade, o ego, se a gente for parar pra pensar, é a nossa individualidade. Então, se a gente matar o ego, a gente morre, desencarna mesmo. Porque para estar encarnado tem que ter ego. Então, a questão não é matar o ego, é reeducar o ego. Mas dá um trabalho. Eu vou trazer para você uma metáfora, uma alusão aqui a algo dos meus estudos também, né? Onde eu costumo fazer os meus estudos dentro de uma escola xamânica, a gente tem lá os 3 cachorrinhos. Eles já estavam lá quando a gente chegou para montar a nossa escola, né? E é muito interessante, porque obviamente, né, cachorro velho, a gente já sabe que vem cheio de mania, vem cheio de coisa, foi educado com as pessoas que tiveram educação. Esses aí nem tiveram muita educação mesmo não, né? O pessoal não teve na época o senso, a coisa de dar educação aos cachorros. Então eles aprontam demais, né? E aí, logicamente que muitas vezes eles vão fazer aquilo que eles estão acostumados a fazer e não aquilo que a gente quer que ele faça. E uma vez eu estava lá observando esses cachorros, porque eles são professores extraordinários, né? Mas eu estava lá observando os cachorros e me veio justamente isso. Se eles fossem filhotes, assim como qualquer criança, né? A criança ela é mais aberta, é muito mais fácil de educar. Né? Os cachorros filhotinhos, as crianças e tal, elas são muito mais abertas, elas estão muito mais abertas à educação, a você estar ali, né, lapidando aquele ser, digamos assim, e né, para que ele possa estar agindo tudo mais dentro de um formato. Mas como eles já têm uma certa idade, já são mais velhos, né, já são adultos, digamos assim, eles já têm ali um moldezinho pré-formado. É mais difícil, dá mais trabalho para estar ali reeducando. Porém, não é impossível. Esse é o X da questão, né? Não é impossível. Vai dar um pouco mais de trabalho. É a mesma coisa com a gente. Então, primeiro ponto, né? Sim, a gente tem que trazer cada vez mais, né, essa leveza, essa consciência da criança. A criança que tem a pureza, não a inocência. São coisas diferentes. Tá? Mas tem a pureza de estar aberto para aprender coisas novas, de reaprender, abrir mão do estar certo, abrir mão do controle, abrir mão de todas essas coisas, e muitas vezes não é fácil, né? Assim como a gente também precisa estar reeducando de fato o nosso ego, que é a soma das nossas experiências, a soma de tudo que a gente aprendeu, principalmente nessa vida, né? Mas também em outras vidas. Mas não vamos entrar nesse caso não, aqui, botar principalmente nessa vida. A gente precisa reeducar, porque quando a gente reeduca o nosso ego, reeduca esse ser nosso mental, a gente consegue estar chegando em locais muito melhores do que a gente não conseguia chegar antes. Um bom exemplo disso é, por exemplo, né, a mania que a gente tem de sonhar errado. Magnus, como assim sonhar errado? Você quer ver uma coisa? Quando a gente vai pensar num sonho, a primeira coisa que a gente pensa, a gente começa a pensar no sonho. Então vou dar um exemplo aqui de um carro. Eu quero um carro. Primeira coisa que você pensa, um carro, eu quero um carro zero, eu quero um carro novo, carro do ano e tudo mais e tal. Logo em seguida, parece que já tem um decaimento no pensamento, né? E aí você começa a pensar justamente nas coisas ruins do carro. Então assim, o combustível tá caro. Nossa, mas tá muito caro. E tem o IPVA. Nossa, tem o IPVA ainda que eu tenho que pagar.
né, para ter um carro. Não satisfeito com isso, ainda tem a manutenção, porque a manutenção são 4 pneus, tem o motor, tem o óleo, tem o ar-condicionado, porque claro, eu quero um carro com ar-condicionado, né, por favor. Então aí a gente começa justamente a pensar, a criticar, né, é o costume que a gente tem de criticar, de pensar só nos defeitos, nas coisas ruins, etc. E aí não tem como, mesmo que o carro venha pra gente, não vai vir a partir de um prazer. Né? Isso serve para tudo, né? Eu começo a ouvir um áudio, eu quero crescer. Primeiro que a gente fica ali, botando pressão no negócio. Só que quando a gente bota pressão, entra num aspecto que primeiro, né? Como a gente não vê de imediato os resultados, porque nem sempre os resultados vão ser aquilo que a gente quer, aquilo que o nosso ego quer, porque os resultados tem o tempo inteiro. Só que a gente não consegue ver muitas vezes porque não é aquilo que o nosso ego quer. E aí aí entra em frustração. Primeiro ponto que é entrar em frustração, você está criando massa no seu campo eletromagnético, está impedindo aquele resultado de chegar até você. Aquela criação de chegar, aquela manifestação divina de chegar. Então você está criando essas barreiras, né? Segundo ponto é que muitas vezes a gente começa a entrar para essas vias de pensamento que vão nos levar justamente para o efeito contrário. Que é assim, eu quero crescer. Mas e se eu não crescer? Mas e coisa? Mas todo mundo... E se eu crescer também? O que eu vou falar para os outros? As pessoas vão me julgar, as pessoas vão falar isso. Aí eu vou falar que eu faço bioquineses. E aí as pessoas vão me taxar de maluco. E não sei o quê. Pronto, já desandou tudo. Então, tudo que a gente tem que fazer, a primeira coisa sempre é trabalhar o nosso mental. De fato. Trabalhar o nosso mental para que a gente possa estar sonhando da maneira correta, para que a gente possa estar focando no que realmente precisa ser focado. Então, mas isso dá um trabalho, porque não é da noite para o dia que a gente vai conseguir, né? O nosso cérebro, nosso sistema, ele é criado para economizar energia, né? Logicamente, né? Então ele vai continuar indo pelos caminhos que ele conhece, até que a gente forme um novo caminho, e aí ele começa. É a mesma coisa, sabe? De que você entrar numa mata fechada, não tem nenhum caminho, você tem que ir lá, cortar o mato, não é verdade? E aí você vai caminhando. Se você ficar um tempinho sem caminhar por aquele caminho, o mato cresce todo de novo, né? É diferente de um caminho que você já caminhou muitas vezes, o mato já nem cresce mais, de tanto que você pisou ali, a terra já não está mais fértil. Então é isso, é esse o trabalho que muitas vezes a gente precisa ter e a maioria das pessoas não querem ter, mas é preciso, que não existe milagre, a gente tem que fazer a nossa parte, né? O áudio é uma ferramenta, ele tem aí os seus 50% de eficácia, seus 50%, mas a gente também tem que fazer os nossos 50%, porque vem daqui e a gente também tem que fazer daqui para encontrar, tá certo? Gratidão imensa por você estar aqui, se fizer sentido para você, compartilha esse vídeo com outras pessoas que podem estar aproveitando aí essa mensagem, esse vídeo, essas palavras, esse ensinamento, né? Se você gostou do vídeo, dá o like aí e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Jai Arro!